A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida, muito bem-vindo. Quero inicialmente agradecer a todos que já se inscreveram. Muito obrigado. Você está ajudando bastante o nosso canal quando você se inscreve. Se você não se inscreveu ainda, ajuda se inscrevendo. É gratuito. Porque quando você se inscreve, o YouTube está entendendo que o canal é bom. O YouTube está entendendo que as pessoas estão gostando. Tá? Se você está gostando do nosso trabalho, inscreva-se. Dá um like de gostei e compartilha com seus amigos e a sua família. Aqui não falamos de religião e nem de denominação. Só falamos a palavra de Deus, só falamos de Cristo e ensinamos a palavra. Ensinamos aqui quem tem um ministério missionário, quem quer aprender o Evangelho de Cristo, somente isso. E hoje eu quero conversar com você sobre o versículo 66 do capítulo 6 de João. João capítulo 6, versículo 66, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, esse versículo está dizendo que chegou um ponto no ministério de Jesus que as pessoas desistiram, foram embora. Então, nós chegamos à conclusão que não tem ninguém no Evangelho, ninguém que é crente, ninguém que é um servo de Deus, ninguém que seja um convertido, um discípulo de Jesus, que esteja forçado. É essa conclusão que nós chegamos. É essa conclusão. Então, o título da nossa mensagem hoje é: nunca abandone Jesus, tá? Porque você vai ver nessa palavra de hoje o porquê que essa multidão abandonou Jesus, tá? Esse versículo ele reflete um momento crítico. Foi um momento crítico do ministério de Jesus. Ele tinha acabado de ensinar verdades profundas e desafiadoras, especialmente sobre o pão da vida e a necessidade de comer sua carne e beber o seu sangue para ter vida eterna. Isso Jesus ele deixou escrito, nos versículos 51 até o 58, do capítulo 6 do livro de João. Essas palavras foram difíceis de compreender, difícil de aceitar, tanto literal quanto espiritualmente, porque muitos o seguiam, mas não o seguiam com o verdadeiro coração. Veja o seguinte: essas pessoas que abandonaram, elas tiveram dificuldades de discernir a palavra de Jesus. Jesus falava em linguagem simbólica, referindo-se à fé nele como essencial para a salvação. Ele não estava se referindo literalmente à carne e ao sangue, mas à aceitação de seu sacrifício e à total dependência dele para a vida espiritual. Muitos discípulos não conseguiram ultrapassar a barreira do literalismo ou a dificuldade de deixar suas ideias pré-concebidas, resultando em incredulidade e rejeição. O impacto da mensagem verdadeira. A mensagem de Jesus era radical e exigia uma entrega completa. Seguir a Jesus não se tratava apenas de testemunhar de milagres ou de receber bênçãos, mas de aceitar a sua soberania, confiar plenamente em seu sacrifício e viver em obediência a Ele.
Aqueles que o seguiam superficialmente, por interesse em sinais e milagres, começaram a se afastar ao perceberem o custo do discipulado. A separação entre os verdadeiros e os falsos discípulos. Esse episódio mostrou a diferença entre os que seguiam Jesus por motivos espirituais genuínos e os que o seguiam por conveniência, por curiosidade ou interesse nos milagres. Essa divisão aponta para a realidade de que nem todos que professam ser discípulos de Cristo estão dispostos a aceitar a profundidade da sua mensagem. Tem gente que está no Evangelho, mas às vezes porque recebeu um milagre de cura divina, já viu alguns milagres na vida dos filhos, da esposa, do esposo. Alguns estão no Evangelho porque é dono do microfone. Alguns estão no Evangelho porque é o levita principal da igreja. Alguns estão no Evangelho porque é pastor. Alguns estão no Evangelho porque tem um cargo muito importante. É um diácono, é uma diaconisa, tem funções na igreja e corre para um lado e corre para o outro. É isso que Jesus está ensinando nessa passagem bíblica. Porque essas pessoas que foram embora, que abandonaram Jesus, foram as mesmas que receberam o milagre da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. E eram aproximadamente 5.000 pessoas. E as pessoas estavam ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus, e Jesus viu que elas estavam com fome e perguntou aos discípulos o que tinha para comer, e os discípulos disseram: Jesus, só tem aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou, e as pessoas comeram e se fartaram, e ainda sobraram vários cestos de pães. E Jesus disse para elas: vocês estão me seguindo por causa do milagre. Vocês estão me seguindo por causa dos pães. O que vocês querem é pão físico, pão natural. É pão feito de trigo, é pão para encher a barriga. Mas esse pão ele acaba. Esse pão um dia perde a sua validade. O que vocês precisam comer é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês precisam comer a minha carne. Vocês precisam beber o meu sangue. Mas eles não entenderam. Eles estavam tão presos ao literal, estavam com uma visão espiritual tão míope, que eles estavam pensando que era para morder o braço de Jesus e arrancar um pedaço e comer a carne de Cristo. É isso que eles estavam pensando. Imagino que eles pensavam: Jesus, ele parece que perdeu o controle, acho que Jesus ficou louco para falar uma coisa dessa. Beber o sangue dele? Comer a carne dele? Ah, não. Mas o que Jesus estava dizendo é que ele, daqui a pouco, ele ia ser crucificado na cruz. E a sua carne seria sacrificada, o seu sangue seria derramado, e eles deviam seguir a Cristo, não porque recebeu o milagre, mas deviam seguir a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Devemos seguir a Cristo não porque te deu um cargo, te deu um dom,
Não faça isso. No contexto teológico desse texto bíblico, Jesus sabia que muitos o abandonariam, mas ele continuou proclamando a verdade sem diluí-la para agradar as multidões. Isso destaca sua fidelidade à missão dada pelo Pai. Esse momento também revela a natureza humana de buscar o que é conveniente ou fácil, em vez de abraçar as verdades espirituais que desafiam. Existe um custo do discipulado. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossas motivações para seguir a Cristo. Estamos dispostos a aceitar o chamado de Jesus, mesmo quando suas palavras confrontam nossa zona de conforto? Perseverança na fé, assim como Pedro declara mais tarde em João capítulo 6, versículo 68, devemos nos lembrar de que Jesus tem palavras de vida eterna. Abandoná-lo nunca é a solução, mesmo diante de desafios. Precisamos da proclamação da verdade. Assim como Jesus, devemos ser fiéis em proclamar a verdade do Evangelho, mesmo sabendo que nem todos aceitarão. Mesmo sabendo que nem todos aceitarão. E quando Jesus viu aquela multidão abandonando a ele, ele vira para os 12 discípulos e diz: Ei, e vocês, não querem me abandonar também? Podem me abandonar se vocês quiserem. Vocês são livres. Não fiquem comigo, porque eu os consagrei discípulos, porque eu exaltei vocês, porque eu promovi vocês. Não porque agora vocês têm um título, não. Pode ir embora, não tem problema não. E aí Pedro diz: Senhor, nós, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se ninguém tem a palavra da vida eterna, a não ser o Senhor. O que nós queremos, Cristo, é a palavra da vida eterna. O que nós queremos é a tua presença. O que nós queremos é comer da tua carne, beber do teu sangue. Estamos entendendo que comer da tua carne significa entender que o teu sacrifício na cruz foi para salvar a minha alma. Beber o teu sangue significa deixar o teu sangue puro nos lavar da maldição do pecado. É isso, Cristo. Pedro levanta a voz e diz: nós não vamos te abandonar. Ainda que todos te abandonem, nós permaneceremos contigo. É assim? Você é esse tipo de evangélico? Ou porque a doença chegou e você se desesperou e você disse para Deus: como pode? Eu sendo um crente fiel, eu sendo um crente de tantos anos de igreja, eu fui assolado por uma doença, fui assolado por uma enfermidade, eu fui assolado por um câncer. Como pode o Senhor ter deixado acontecer isso, Jesus? Será que você falou isso para Cristo e você resolveu abandonar Cristo? Se você fez isso, é porque você não comeu da carne e você não bebeu do sangue. Você era um evangélico superficial. Eu estou usando as mesmas palavras que Cristo usou, duras, mas sinceras. Você permanece no evangelho simplesmente porque você é o líder? Será que é isso?
Será que se tirarem o microfone de você, você permanece? Será que se tirarem os seus cargos, você permanece? E aí? Será que se você deixar de ser a levita principal, você permanece? Será? Será que se você deixar de ser o número 1, você permanece no Evangelho? Ou você não aguenta nem alguém pensar nisso, ou alguém comentar isso, de que você pode deixar de ser o número 1 a qualquer momento? Será que é isso? E você até, quando alguém ventilou isso, a pessoa que ventilou isso, você tratou logo de eliminar de você, eliminar da sua igreja, eliminar do seu círculo, eliminar da sua família, porque você não resiste nem pensar se deixar de ser o número 1. É isso? Se te faltar alguma coisa, se te faltar o milagre, você abandona Cristo? Persevera na fé. Se a doença chegou, entenda que Jesus é o médico dos médicos. Se a pobreza chegou, entenda que Jesus é o dono do ouro e da prata. Se os homens te abandonaram, se o teu marido te abandonou, se a tua esposa te abandonou, se os teus filhos te abandonaram, nunca se esqueça, Deus nunca te abandonou. Se o teu pastor te aborreceu, entenda que Jesus nunca te aborreceu. Você está no Evangelho, não é por causa dos homens. Você está no Evangelho por causa do sangue de Cristo, por causa do corpo de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por causa da morte de Cristo, que morreu em teu lugar, e por causa da ressurreição dele, que ele está aí hoje, aqui usando a vida do pastor Ocemar Almeida para falar essas palavras contigo. Não estou falando de religião com você. Não estou falando de denominação com você. Eu estou falando de palavras de vida eterna. Estou falando de Evangelho de Cristo. Estou falando da pessoa, da única pessoa que depois que tudo isso aqui acabar na terra, é o único que pode levar a tua alma ao descanso eterno. É o único. Eu precisava falar com você essa palavra verdadeira hoje. O Espírito Santo falou comigo. Filho, doa quem doer. Fala a verdade, porque é nessa verdade que eu liberto. É com essa verdade que eu mudo o curso da história, porque é nessa verdade que eu quebro a vaidade, que eu liberto o homem da vaidade, eu liberto o homem da inveja. É nessa verdade. Muitos estão no Evangelho por vaidade. Muito vaidoso, muita vaidade. E essa vaidade, você deixou trocar essa vaidade por unção e autoridade do Espírito Santo. Você chegou a um ponto de vaidade tão alto que você nem se deu conta que a unção foi embora, que a autoridade foi embora. Já pensou nisso? Percebeu isso ou não? Então o profeta de Deus está aqui nesse dia para falar isso para você. A unção e a autoridade foram embora. Você está só com um título. Você está só com o poder humano na mão. Só isso. Mas Deus manda te dizer. Ainda dá tempo. Curve-se diante do Senhor.
Peça perdão dos seus pecados, a quem você abandonou, a quem você tirou todos os trabalhos. Pensa nisso. Pensa nisso. Você sabe que estou falando contigo. Deus te chamou. Deus te ungiu. Mas você se perdeu no meio do caminho. E Deus não quer que você continue perdido. Eis que hoje uma grande oportunidade para você pedir perdão e se voltar ao Senhor. E Ele te retribui, e Ele te restaura a unção e a autoridade do Espírito Santo. Ele te restaura. Vamos orar ao Senhor? É uma oração para permanecer na presença de Cristo. A oração é para isso. Essa oração é para isso. Você quer permanecer na presença de Cristo? É você quem escolhe. Assim como Jesus mandou as pessoas escolherem. Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Não quero ninguém no meu reino forçado. Ninguém vai para o céu forçado. Todos que irão porque vivem e prega essa palavra que Pedro disse. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ninguém tem essa palavra. Ainda que a noite chegue, ainda que o desemprego chegue, ainda que nos tirem todos os cargos e funções, ainda que nos tirem o microfone, vamos permanecer em Cristo. Porque o que nos interessa é a vida eterna. Porque quando tudo isso aqui acabar, a vaidade vai ficar por aí. Ninguém vai levar. Ela vai ficar por aí. Vai se consumir junto com o mundo. Mas o verdadeiro discípulo, aqui na terra, ele já desfruta da paz de Cristo e vai viver eternamente na presença de Cristo. Senhor Deus, venho a Ti com humildade e sinceridade, reconhecendo a minha total dependência da Tua graça e misericórdia. Pai, ajuda-me a permanecer firme na Tua presença, independentemente das circunstâncias ou desafios que surgiram em meu caminho. Fortalece o meu coração para que eu não me desvie e nem olhe para trás. Quando as provações forem grandes e as dúvidas tentarem invadir a minha mente, lembra-me, Senhor, de que Cristo é o pão da vida e que só nele encontro palavras de vida eterna. Dá-me, Senhor, coragem para aceitar a Tua verdade. Mesmo quando ela confrontar a minha vontade ou meu entendimento, ajuda-me a caminhar pela fé e a confiar em Teus planos, ainda que eles sejam difíceis de compreender. Senhor, renova em mim a alegria da Tua salvação e enche meu coração com o Teu Espírito Santo, para que eu não seja atraído pelas coisas passageiras deste mundo, mas que minha vida seja totalmente dedicada a Ti. Que o Teu amor me sustente e que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ensina-me a permanecer em Cristo, a ouvir a Sua voz e a obedecer os Seus mandamentos com fidelidade. Obrigado, Pai, porque mesmo nas minhas fraquezas Tu me sustentas. Eu entrego minha vida e minha caminhada a Ti, confiando
que pela tua graça permanecerei firme na presença de Cristo até o fim. Em nome de Jesus, meu Salvador, eu oro. Amém. Ovelha querida, não se esqueça, Jesus te ama. E pastor Ocemar Almeida também.